Então, o Feynman faz um desafio de dizer que se um cataclisma destruísse todo o conhecimento do mundo, mas a gente tivesse a oportunidade de, numa frase curta, com o menor número de palavras possível, a gente tivesse a oportunidade de tentar colocar o máximo de conhecimento possível lá, né, nessa frase. Para que nessa frase, o conhecimento que a gente deixasse nela, permitisse que a humanidade partisse daquele ponto, né, o desenvolvimento científico novamente. Qual que seria a informação que vocês colocariam naquela frase que seria mais útil, seria um ponto de partida mais útil para a humanidade? Faria com que a humanidade se desenvolvesse mais rápido a partir do conhecimento daquela frase. Sim, ele coloca o conceito atômico. Né? Mas não só falar que átomo existe, porque na verdade o conceito de átomo já era muito antigo e só falar assim, conceito de átomo não foi o suficiente para para fazer a humanidade se desenvolver rapidamente da época da antiguidade para cá, porque os filósofos gregos antigos já tinham um conceito de átomo e mesmo assim não, a gente ficou estacionado um bom tempo, né? Mas talvez o que o Feynman se refira seja que a gente deixasse uma frase e que, que a humanidade pudesse confiar naquela frase, né? Então é diferente de você ter um conceito filosófico de átomo, onde a gente não tem certeza se aquele conceito de átomo realmente é verdadeiro. E de repente, se você deixa o mesmo conceito de átomo, mas as pessoas pudessem confiar que aquilo é um resquício de um conhecimento científico, todo outro conhecimento se perdeu, mas aquele conhecimento é verdadeiro, então eles podem confiar que átomo existe, talvez seria diferente, né? Do que como foi com a humanidade o conceito filosófico de átomo, onde a gente não tinha certeza. Então, não sei. Não sei se é só uma questão de ter certeza de que o átomo existe mesmo. Mas, da forma como a ciência funciona, se a gente deixasse uma frase explicando mais ou menos o que é o átomo e como ele se comporta, a gente poderia usar isso como ponto de partida, mas a gente precisaria ser rigoroso em ir atrás de provar essa frase. Então, talvez ainda assim não significa que a gente teria um ponto de partida que nos impulsionaria tão rápido, hein? Porque da mesma forma como o conceito de átomo antigo existiu há muito tempo, demorou muito para a gente conseguir provar a existência do átomo. Então, não sei se na prática funcionaria, mas é uma proposta interessante. Então, é o conceito atômico, mas numa frase onde ele explica um pouco o comportamento dos átomos. Eu estou sem um livro aqui. Por que eu não preparei o livro? Deixa eu lembrar mais ou menos como que é a frase dele. Depois leiam lá no primeiro capítulo. A matéria é constituída de átomos que são pequenas partículas que estão em movimento perpétuo. E que elas se atraem quando estão a uma certa distância, mas quando elas começam a se aproximar muito, começam a se repelir. Então ele dá essa explicaçãozinha sobre o comportamento dos átomos. Não só fala que átomo existe, ele explica um pouco como eles se comportam. Então, ele deixaria como frase de que a matéria é constituída de átomos
que são minúsculas partículas em movimento perpétuo. Isso significa que elas nunca param de se movimentar. E, na verdade, é impossível fazer um átomo parar de se movimentar. A matéria é constituída de átomos, que são minúsculas partículas em movimento perpétuo. Ou seja, o zero absoluto, absoluto, absoluto mesmo, ele é impossível de ser atingido, tá? A gente tinha aquele conceito do zero Kelvin, que seria a temperatura onde cessa completamente o movimento atômico e você não tem nenhum movimento, você tem zero de temperatura. Isso é impossível. Você não consegue zerar completamente o movimento atômico. Mas dá para chegar bem perto, tá? Já chegamos bem perto do zero Kelvin. Mas o zero, zero, totalmente mesmo é impossível. Então, a matéria é constituída de átomos que são minúsculas partículas em movimento perpétuo, que quando estão a uma determinada distância, umas das outras se atraem. Mas, quando muito próximas, começam a se repelir. Esse comportamento de que os átomos a uma certa distância se atraem, mas quando é muito próximo começa a se repelir, não está falando necessariamente de carga positiva e negativa, embora são as cargas positivas e negativas que fazem os átomos se atraírem e se repelirem. Mas são os átomos neutros. Você tem um átomo aqui que tem um núcleo, que tem a eletrosfera, e esse átomo está neutro. Aqui você tem outro átomo que tem um núcleo, a eletrosfera, e esse átomo também está neutro. Eles, a uma certa distância, se atraem. E quando você começa a encostar muito um no outro e fazer uma penetração dos orbitais eletrônicos, e tenta forçar que um átomo penetre no outro, eles se repelem fortemente. Então, é claro que mesmo neutro, o que faz a atração é carga elétrica e o que faz a repulsão é carga elétrica. Tá? Mas não é do ponto de vista de que você tem uma carga líquida positiva e outra negativa que faz eles se atraírem. Então tá, a humanidade teria essa frase, mas precisaria entender por que que os átomos se atraem e por que que os átomos se repelem. Eu vou deixar um desafio para vocês de vocês pensarem. Pode falar, Evandro. É que eu gostei desse exemplo dos átomos neutros se atraindo. Isso tem a ver com a gravidade? Não, Gravitação? nadinha. Não tem. Porque eles se atraem, mas é por causa das cargas elétricas, e quando você aproxima muito, eles se repeliriam. A gravidade nunca se repele. Pelo menos a gente nunca descobriu ou percebeu em algum momento a gravidade fazendo papel de repulsão. Mas é sempre carga elétrica. Mas na escala atômica, a gravidade existe. Só que ela é muito pequena, então ela é completamente desprezível, porque a massa de um átomo é tão pequena que, tipo, a força com que gravitacional com que esses átomos se atraem aqui, não sei em que situação que ela pode ser percebida em algum momento.
sabe? Até hoje, nunca foi relevante levar em consideração a atração gravitacional entre os átomos. Qualquer outro tipo de interação vai ser muito mais forte do que a atração gravitacional. A atração gravitacional aqui, das 4 forças fundamentais da natureza, ela é a mais fraca. Ela só é intensa o suficiente, só fica forte o suficiente quando você tem muita massa. Nem se eu pegar esse celular e essa caneta aqui, que tem átomo pra caramba, eu ia falar átomo pra caralho. E por algum motivo eu resolvi me conter. Por quê? Né? Deve falar átomo pra caralho. Nem se eu pegar esse celular e essa caneta que tem átomo pra caralho, tem da ordem de 10 a 23, deve até ter mais do que 10 a 23, né? De átomos, eu não percebo a atração gravitacional. Ainda assim é desprezível a atração gravitacional dessa quantidade de massa aqui. Imagina de 2 átomos só. Então, o que faz a atração gravitacional mesmo neutro, atração gravitacional, o que faz a atração dos átomos mesmo neutro ainda é a carga elétrica. Isso é o que a gente chama de interação de Van der Waals. Eu vou pedir para vocês pesquisarem o que é a interação de Van der Waals. Eu estou na dúvida se é 2 As e 1 L ou se é 1 A e 2 Ls. Não, aí ficaria parede, é 2 As mesmo. Van der Waals. Isso daqui é a interação entre átomos neutros. Tá? Interação de Van der Waals. Isso surge devido à flutuação da nuvem eletrônica. Você tem o núcleo e a nuvem eletrônica. Você tem o núcleo e a nuvem eletrônica. Os átomos estão completamente neutros. Só que essa nuvem eletrônica, ela não fica 100% paradinha, neutralizando completamente o núcleo. A gente teria ali a nuvem eletrônica simetricamente distribuída em torno do núcleo, né? Então você tem uma esfera distribuída em torno do núcleo, mas imagina como se essa eletrosfera fosse uma gelatina. Então, se você pegar na mão um átomo grande com um núcleo pequenininho lá no centro, e você pegasse essa gelatina na mão, dificilmente você, manipulando essa gelatina, você ia conseguir impedir que ela não desse uma tremida. Então, essa tremidinha que a nuvem eletrônica dá, faz com que a flutuação da posição da nuvem eletrônica, tipo, a nuvem eletrônica em algum momento pode assumir essa forma aqui, vamos dizer assim. Significa que o centro de carga negativa se desloca. Vamos dizer que o centro de carga negativa se desloca um pouquinho para a esquerda. Aí ele não fica exatamente em cima do núcleo. O que acontece quando a nuvem eletrônica dá uma leve deslocada, instantânea, sabe? É muito rápido, fica uma flutuação, uma tremulação da nuvem eletrônica. Quando ela dá uma leve deslocada, aí a nuvem eletrônica não está mais 100% neutralizando o efeito da carga positiva do núcleo. E aí esse átomo se comporta como um dipolo elétrico. Dipolo elétrico é quando você tem as 2 cargas de sinais contrários separadas por uma distância. Então aqui tem uma carga negativa, aqui tem uma carga positiva. E esse arranjo de dipolo elétrico gera linhas de campo típicos do que a gente vê nos livros de ciência lá do primário, de um ímã de campo magnético, só que aqui é campo elétrico. O campo elétrico sai da carga positiva e vai para a negativa. E faz aquele padrão que a gente conhece, típico de uma borboleta, assim. Então, o átomo, mesmo sendo neutro, a flutuação do elétron em torno do núcleo faz com que ele se comporte como dipolo flutuante. Então, se a nuvem eletrônica for 100% esférica distribuída em torno do núcleo, ele é 100% neutro. A gente não percebe efeito de carga positiva e negativa nenhuma. Mas como a nuvem eletrônica flutua em torno do núcleo, em algum instante em que ele assume essa configuração aqui,
ele passa a produzir um campo elétrico de um dipolo. Um campo elétrico que vai do positivo para o negativo. E aí esse campo elétrico alcança o outro átomo neutro e distorce a nuvem eletrônica dele também, porque o campo elétrico, ele faz com que surja uma força positiva sobre o núcleo, ele faz com que surja uma força sobre a carga positiva, e ele faz com que surja uma força contrária na carga negativa. Então, ele tende a tentar separar as cargas positivas e negativas. E ele vai e polariza o átomo neutro também. Então, um dipolo flutuante induz um dipolo num átomo vizinho. Então, ficam dois dipolos e aí eles se atraem. Dipolo com dipolo fica assim, ó, positivo com negativo, positivo com negativo. Dois dipolos. Esses dois dipolos, nessa configuração, eles se atraem. Se atraem porque a gente tem um negativo aqui e um positivo aqui. Os dois se atraem. Ah, mas e esse positivo aqui atrás desse dipolo da esquerda? Ele não estaria repelindo esse positivo aqui? E esse negativo aqui atrás desse dipolo da direita? Ele não estaria repelindo esse negativo? Sim. Esse positivo repele esse positivo e esse negativo repele esse negativo. Porém, esses dois aqui que estão se atraindo, eles estão a uma distância menor. Lembra que a força de repulsão e atração depende da distância, né? Lá na lei de Coulomb, vai com 1 sobre o quadrado da distância. Então, como os dois que estão mais próximos, eles se atraem com mais força do que os que se repelem, porque estão um pouco mais distantes. Então, acaba que a atração ganha do que a repulsão. Então, eles viram dipolos e dipolos começam a se atrair, porque embora os dipolos tanto se atraem quanto se repelem, a parte que se atrai no dipolo se atrai com mais força do que as partes que se repelem. Então, isso é chamado de interação de Van der Waals. Devido aos átomos, na verdade, não ficarem neutros 100%. A nuvem eletrônica fica flutuando em torno do núcleo e ele fica se comportando como um dipolo que ora está positivo aqui e negativo para lá, ora está o negativo para cá, ora está o negativo para cima, ora está o negativo para baixo, ele fica mudando a orientação do dipolo o tempo todo. E em um instante específico, eles acabam se atraindo. Só que aí quando você começa a penetrar demais orbitais, aí começa a sentir negativo com negativo da nuvem eletrônica e positivo com positivo do núcleo, quando você força muita aproximação. E aí eles se repelem, núcleo com núcleo se repelem. Porque você está obrigando muita aproximação aí. Então, eu gosto muito da ideia do Feynman de que o conceito atômico ajudaria muito a humanidade a partir do zero, quase do zero. Ele teria um ponto de partida, né? Não seria exatamente do zero, mas teria esse ponto de partida. Mas eu acho, pessoalmente, que falta o conceito de carga elétrica. Se ele deixasse uma ideia de carga elétrica aí, a ideia é o máximo de informação no mínimo de palavras. Então, eu tentaria tirar alguma informação, deixaria a informação de que os átomos existem, de que o movimento dos átomos são perpétuos, mas eu tentaria colocar alguma informação de que os átomos são compostos de cargas elétricas positivas e negativas, e que as cargas que são responsáveis por atração ou repulsão, eu tentaria deixar algum detalhe a respeito da existência de carga elétrica. Acho que isso poderia ajudar mais, hein? Do que explicar que eles se atraem ou se repelem de vez em quando, sem explicar por quê. Sabe? Talvez eu tenha a impressão que o grande impulso do desenvolvimento científico
foi principalmente depois do eletromagnetismo. Talvez conceitos eletromagnéticos sejam, quem sabe, até mais importantes do que conceito atômico. Não sei. Ou talvez foi coincidência de que o eletromagnetismo surgiu no auge do desenvolvimento científico e deu um boom logo depois, porque o eletromagnetismo foi foi o responsável para o início, para o que levou a ideia da relatividade e para o que levou a ideia da mecânica quântica. Então, foi as grandes revoluções da física moderna. Talvez faltou algum conceito de eletromagnetismo nessa frase do Feynman aqui. Ficou uma rabisqueira aqui ainda. Enfim, o que o conceito atômico nos auxilia? Aí o Feynman ele faz um monte de exemplos. Se vocês olharem lá no livro, tem esses exemplos aqui, de que o conceito atômico nos auxilia a entender muitos fenômenos simples do dia a dia. E esses fenômenos simples, o que ele mostra no início, está muito relacionado com a equação de Clapeyron, por exemplo, a equação ideal dos gases, PV igual a nRT. E, na verdade, foi essa equação que me inspirou a começar esse capítulo com vocês, falando sobre equações deduzidas por primeiros princípios ou equações obtidas experimentalmente, equações empíricas. Essa equação aqui, ela foi obtida experimentalmente. Então, tínhamos lá o Gay-Lussac, o Boyle, o Mariotti, fazendo experimentos com gases, como que esses gases se comportavam, com parâmetros que eram mensuráveis, né? Você tinha uma certa quantidade de gás confinado num recipiente, e se você aumentasse a temperatura, o que acontecia com a pressão? Se você diminuía o volume, o que acontecia com a pressão e com a temperatura? Se você permitisse com que o seu recipiente tivesse um êmbolo móvel, se você aumentasse a temperatura, o que aconteceria com o volume? Você mantendo a pressão constante, coisas do tipo assim, você tinha que ter um sistema que você controlava esses parâmetros, pressão, volume e temperatura. E aí a gente obteria uma relação entre esses parâmetros, né? Pressão, volume e temperatura. E, tipo, chegamos nessa expressão aqui, e essa expressão fala para a gente, por exemplo, que se aumentarmos a temperatura de algo num sistema isovolumétrico, né, de volume constante, uma panela de pressão, por exemplo, né, que é uma panela completamente rígida, que não permite expansão, mas você aumenta a temperatura. O que a gente vai perceber é um aumento da pressão. E esse aumento da pressão é diretamente proporcional, e aí a gente ilustra isso na equação. Então, a equação conta isso para a gente, mas a equação foi tirada do experimento. Então, na verdade, o que conta para a gente foi o experimento. Fazem o experimento, medem a temperatura, medem a pressão, e aí aumenta a temperatura, vê de quanto que a pressão aumenta. Se eu dobro a temperatura, percebem que a pressão dobra. Se eu triplico a temperatura, percebem que a pressão triplica. Então, experimentalmente, que a gente identifica a relação de proporção direta entre temperatura e pressão. E aí a gente constrói a equação para ilustrar essa proporção direta. E aí, num outro experimento de êmbolo móvel, como se fosse uma seringa com um êmbolo deslizante,
A gente permite um aumento de temperatura do gás aqui dentro e vê como que esse êmbolo desliza até equilibrar a pressão interna com a pressão externa novamente. Quando o êmbolo parar de se movimentar, é porque a pressão que está empurrando o êmbolo por dentro se iguala com a pressão externa. E aí a gente tem controle sobre a pressão externa, e aí a gente mantém a pressão constante, a gente sempre sabe falar qual que é a pressão interna, quando equilibrar com a pressão externa, a gente consegue controlar isso, e a gente mede qual foi o volume alterado. E aí a gente encontra uma relação direta também entre temperatura, aumentou a temperatura, o volume aumenta. Encontramos também uma relação direta entre aumento de temperatura e aumento de volume. E a equação é construída para ter essa relação. Quando a gente dá um jeito de manter a temperatura constante, e a gente varia pressão e volume, a gente vê que a relação é inversa. Então, tudo isso é experimental e a gente constrói a equação baseado nos dados que a gente obtém experimentalmente. Como que a gente explica que essas coisas se comportam dessa maneira? Como que os físicos explicavam isso? Eles tinham uma noção do porquê que o gás expande quando a temperatura aumenta? Sendo que nessa época que esses estudos de termodinâmica se desenvolveram, no século XVIII e XIX, se iniciou no século XVIII, mas até o século XIX a gente tinha muitos conceitos de termodinâmica e física estatística ainda se desenvolvendo. Né, mas se desenvolveu antes do eletromagnetismo. O eletromagnetismo, o século XIX foi o século do eletromagnetismo. Não existia ainda o conceito atômico como um conceito científico aceito. Era mais um conceito filosófico. É claro que o conceito atômico existia, mas era um conceito filosófico. Como que os cientistas explicavam o aumento de volume quando a gente aumentava a temperatura? Como que a gente conseguiria explicar que esse êmbolo aqui vai ser empurrado para cima, sem o conceito atômico? Como que vocês explicariam hoje com o conceito atômico? Por que o êmbolo é empurrado para cima se a gente aumenta a temperatura? O que vocês me dizem? Sem conceito atômico, Pode usar o conceito atômico. pode só repetir a pergunta? O aumento da temperatura para empurrar o êmbolo? Sim. Tipo, os físicos... Deixa eu só ver o que vocês escreveram aqui. Tá. Os físicos, naquela época, não tinham o conceito atômico como um conceito científico. E mesmo que tivessem a noção da possibilidade da existência do átomo, eles não sabiam como que o átomo se comportava. Então, naquela época, eu não sei, por exemplo, como que os físicos explicariam por que o gás se expande quando tem um aumento de temperatura. Mas o que vocês me diriam do porquê que o gás se expande? Vocês podem usar o conceito atômico. O gás ele não tem um formato definido, né? Então ele ocupa todo o espaço de Não, acordo com... ele não tem um formato definido. Então quando eu aumento a temperatura dele, ele vai expandir. E aí Exato. ele A empurra o questão é, êmbolo, por quê? A questão é, por que ele vai se expandir? que ele é formado de átomos, né? E aí, tipo, o átomo fica agitado. É tipo pegar uma massa de bolo e eu vou esticando ele assim, ó, com a mão, né? Eu não sei explicar certinho. Mas você está esticando o quê? O átomo? Não, toda
Ah, eu não sei explicar não, Branquinho, cientificamente com palavras bonitinhas, não. Certo. Vai lá, Evandro. Eu também não tenho certeza, não, mas eu acho que é porque com o aquecimento, o calor fornece energia às moléculas, aos átomos e demais partículas. Então, quando recebe energia em um recipiente fechado, a tendência é eles a se saturarem e se afastarem uns dos outros. Eles se expandem devido a isso. O acréscimo de energia implica na aceleração das partículas. Elas tendem a se afastar umas das outras. Acho que é isso. Aceleração das partículas. Isso está muito relacionado. Agora, por que elas tendem a se afastar? É porque quando elas se movimentam aleatoriamente, ocasionalmente elas se colidem. E como o senhor explicou no início da aula, quando elas assim chegam muito juntas umas das outras, elas se afastam automaticamente pelas explicações que o senhor deu ali. Entendi. A gente pode simplificar um pouco, dá para explicar sem precisar colocar interação entre átomos, tá? Porque essa equação aqui, ela só é válida para gases rarefeitos. Vocês lembram disso, né? Isso aqui é a equação dos gases ideais. O que é um gás ideal mesmo? É um gás ideal é um gás cujas partículas não interagem entre si. Então, a gente pode desprezar a interação entre um átomo e outro, entre uma molécula e outra. Então, o gás ideal é aquele onde as moléculas no recipiente se comportam como se cada uma estivesse sozinha dentro daquele recipiente. A existência de outras moléculas no recipiente não afeta o comportamento de uma molécula. Elas não necessariamente... Elas eventualmente vão sofrer colisão, tá? Mas o efeito da interação entre uma molécula e outra pode ser completamente desprezado sobre como que vai ser o comportamento entre pressão, volume e temperatura. Então, essa equação é dos gases ideais. Isso vai ficar claro daqui a pouco. Não sei se vai dar tempo de eu falar, mas aí eu teria que deixar um vídeo gravado para vocês. Então, mas tem muito a ver com isso que você falou, Evandro, da velocidade que elas adquirem. Então, elas se expandem por quê? Porque quando aumenta a temperatura, então a gente meio que tem que falar o que significa temperatura primeiro. Então, você começou a falar isso, não que foi a sua intenção falar sobre o que é a temperatura, mas, de forma geral, fornecer temperatura significa aumentar a energia do sistema, né? O que significa fazer as moléculas se movimentarem mais rápido. Então, antes de mais nada, a gente tem que falar o que é a temperatura. Num sistema de átomos, temperatura é a velocidade de movimento dos átomos. Na verdade, temperatura não é isso, mas temperatura está relacionado com isso. Temperatura é um parâmetro empírico. Na verdade, existe dois tipos de temperatura. Existe uma temperatura empírica e existe uma temperatura definida matematicamente, tá? A temperatura é um parâmetro que a gente define que se torna um número que não faz referência direta, que não indica diretamente qual a velocidade das partículas ou qual a energia das partículas. Mas é um número que está relacionado com a energia das partículas. É só um número que serve de referência para a gente comparar a temperatura entre objetos diferentes. Por isso que temperatura é um conceito meio confuso, porque quando a gente define esse número ele só serve
para a gente usar de comparação, para comparar com outro objeto e falar quem é que está mais quente e quem é que está mais frio quando você compara esses dois números. Mas esse número não fala diretamente que a velocidade das partículas é tantos quilômetros por hora, ou a energia das partículas é tantos joules. Então, esse número não está diretamente relacionado à energia ou à velocidade. Mas, tem relação com a energia e a velocidade, sim. Quanto maior a temperatura, maior a energia e a velocidade das partículas. Então, se a gente está num recipiente fechado, onde temos um êmbolo móvel. E aí a gente controla a força que a gente aplica nesse êmbolo para não deixar o êmbolo subir e sair aqui também do recipiente, né? Então a gente tem um certo controle e aqui o gás ele é composto de moléculas. Essas moléculas, elas estão em movimento constante. Elas não ficam paradinhas. Como a gente está falando de um gás, a gente não está falando de um pó que está depositado aqui no fundo e pronto. Mesmo o pó lá no fundo, que é um material sólido, essas moléculas estariam vibrando, esses átomos estariam se movimentando. Não estariam se movimentando como um fluido, onde um átomo aqui se deslizaria por todo o fundo do recipiente de um lado ao outro. Um átomo ficaria mais ou menos parado, só que vibrando em torno de um ponto fixo. Mas como a gente está falando de um gás, significa que a molécula ela tem liberdade para se locomover ao longo de toda a abertura do recipiente, todo o espaço vazio do recipiente. Então, todas as moléculas viajam por esse espaço vazio aqui com uma certa velocidade. Aumentar a temperatura significa aumentar a velocidade com que elas se movimentam. Então, beleza. Temperatura está relacionado com a velocidade. Vai lá, Evandro, pode falar. Sim, sobre esse mesmo exemplo, mas no anterior, em que o senhor fez a pergunta para a gente, o senhor falou que aquela fórmula PV igual a nRT, ela é aplicada a gases ideais. Eu achei legal isso. Então, aí surgiu uma pergunta. Então, se pusessem experimentalmente dois gases em que um fosse negativo eletricamente e outro positivo, seria, desculpa a expressão, uma zona, ou seja, não iria ocorrer a expansão, porque com o aquecimento eles iriam acabar se atraindo uns aos outros. O que aconteceria se pusesse dois gases na mesma quantidade num recipiente? Alguém já fez um experimento desse? Cara, acho que... Não sei se um experimento desse, mas eu não conheço experimentos... Assim, eu estou falando que eu não conheço. Quando eu falo que eu não conheço, não significa que estou querendo dizer que não exista. É muito possível que exista. Mas eu não conheço esses tipos de experimento com gases eletrizados. Mas deve existir, sim. Mas, assim, eu não sei como que faz para eletrizar um gás. Por exemplo, a gente pode estudar nuvens. As nuvens ficam eletricamente carregadas. Só que nuvem não é gás. Nuvem é água em estado líquido, né? Se você pega um pulverizador, né, uma bombinha que quando você aperta, você pulveriza como se fosse um desodorante. As gotículas de líquido que saem pulverizadas no ar, assim, e faz aquele aerosol, as gotículas tendem a sair eletrizadas, por causa do atrito do processo em que ela está sendo pulverizada.
Então, ela já é pulverizada de forma eletrizada. Já isso é comum. Então, você tem as gotículas eletrizadas. Agora, você consegue eletrizar as moléculas que vai compor um gás? É possível, mas eu nunca pensei nisso. E aí, se você tem um gás eletrizado e um outro gás eletrizado, e você junta os dois, primeiro, você consegue manter esses gases eletrizados como? Não sei como, porque se você está com esses gases em algum recipiente, a primeira coisa que eu imagino que deva acontecer é que esses gases provavelmente vão atrair as paredes do recipiente. Como que isso vai se comportar, eu não sei. Eu não sei se você tem um recipiente aqui e você tenta colocar um gás aqui dentro, se as moléculas vão tentar tender a grudarem na parede do gás por indução elétrica. As moléculas do gás estão eletrizadas, mas a parede do recipiente está neutra. Porém, você pode induzir uma polarização de carga na parede do recipiente, e aí você atrai as moléculas para lá. Quando as moléculas entrarem em contato com a parede do recipiente, elas conseguirão roubar fácil elétrons ou doar fácil elétrons para a parede do recipiente e se descarregarem. Você consegue manter esse gás eletrizado ou ele descarrega fácil em contato com qualquer superfície? Não sei como se funciona. Mas beleza, vamos supor que a gente consiga manter ele eletrizado. Se a gente tem uma molécula positiva e uma molécula negativa de dois gases, um gás aqui que todas as moléculas são positivas, eu imagino todas essas moléculas tendendo a repelir. Elas vão se repelir e vão tentar ficar distribuídas assim, na parede do recipiente, sendo atraídas pela polarização que vai induzir na parede do recipiente. Induz uma carga negativa e uma positiva. A positiva fica mais distante, a negativa fica mais próxima da parede do recipiente. E aí atrai as moléculas que são positivas. Mais um outro recipiente aqui que tem moléculas negativas. Se a gente conseguir colocar os dois juntos, provavelmente uma molécula vai atrair a outra. Quando elas entrarem em contato, elas vão reagir quimicamente ou só vão ficar próximas como se fosse uma ligação iônica? Nunca ouvi falar de uma ligação iônica em um gás. Se eu nunca ouvi falar, significa que não existe? Não sei. Mas eu tô achando que não existe ligação iônica em um gás, hein? Cara, mas é uma curiosidade interessante que se questionar o que aconteceria nessas situações. Com certeza, essas moléculas iriam interagir muito, tá? Porque a força eletromagnética, ela é muito intensa e de longo alcance. Então, esse gás, com certeza, ele não ia ser descrito por isso, por essa equação, tá? Com certeza. Agora, como que eles iriam reagir entre eles? Eles iriam se expandir, sim, tá? Eles iriam continuar se expandindo se você aumentasse a temperatura. Porém, antes disso, eles iriam interagir entre eles até se neutralizar. Essa reação iria, até chegar no equilíbrio, ia ser muito rápido. Tá? As moléculas dos gases iriam se redistribuir e ou uma molécula iria doar elétron para o outro e iria ficar todo mundo neutro, ou iria fazer ligação química, ou iria perder carga elétrica para as paredes do recipiente e a gente não conseguiria manter os gases eletrizados. Alguma coisa do tipo iria acontecer e iria estabilizar rápido. E quando estabilizasse, aí esse comportamento aqui iria continuar valendo. Você ia ter uma expansão quando você aumentasse a temperatura, você não teria um gás que você impediria a expansão com aumento de temperatura, porque você tem dois gases com cargas opostas. Isso não iria acontecer. Os gases iriam interagir, depois de interagido e neutralizado, aí eles iriam voltar a se expandir e tal, essas coisas todas. Mas é um raciocínio interessante de se pensar o que poderia acontecer, viu?
Nunca vi nada do tipo. Mas beleza. Aqui, temperatura está relacionado com velocidade dos átomos. Opa. Branquinho. Por que professores não gostam que fala que temperatura é agitação de partículas? Eu não sei se os professores não gostam, mas é porque temperatura não é isso. É porque se eu oferecer energia, vai aumentar mais a velocidade. E velocidade é agitação desordenada, né? É porque temperatura está relacionado com agitação de partículas. Temperatura não é agitação de partículas, não é uma medida de agitação de partículas, porque o número que a gente define para temperatura é um número, a princípio, arbitrário. O que o Kelvin obteve não é arbitrário. Ele é uma temperatura, uma escala de temperatura que tem um porquê, né? Não é arbitrário. Mas ela não foi definida pensada em relação a qual as velocidades que as partículas podem adquirir. Então, uma coisa é, vamos inventar um parâmetro que seria a média da velocidade das partículas. Isso daqui, esse símbolo aqui pode ser entendido como média, tá? Ou uma barrinha em cima. Uma barrinha, é a média da velocidade. Isso daqui seria a média das velocidades das partículas. Então, as velocidades que as partículas aqui adquirem não é igual entre todo mundo. Você tem um átomo um pouco mais rápido do que outro um pouco mais lento. Então, nem todo mundo tem a mesma velocidade. Mas você pode calcular a média. Então, vamos supor que a velocidade média seja, sei lá, 3.000 km por hora. Estou chutando um número qualquer, tá? Não sei se esse número faz sentido. 3.000 km por hora. Porque vai ter partículas que estão a 1.000 km por hora, vai ter partículas que estão a 4.500 km por hora, vai ter partículas que estão mais, que estão menos, e na média vamos supor que dá isso. 3.000 km por hora. Isso daqui poderia ser um número que representa o grau de agitação, porque está diretamente relacionado com a velocidade das partículas. A temperatura é um parâmetro que ela é influenciada pela velocidade das partículas. Quanto mais rápido as partículas estão, maior a temperatura. Mas ele não foi definido a partir disso, ele foi definido a partir da... Na verdade, depende de como que a gente define. Você pode definir do jeito que você quiser. A gente usa simplesmente temperaturas diferentes, alguma referência de objetos que têm temperaturas diferentes, por exemplo, o ponto de ebulição da água e o ponto de fusão da água. Você pega dois estados bem definidos e fala que um está numa temperatura diferente do outro, o que é óbvio, né? Estado de ebulição e estado de fusão. E você arbitrariamente atribui um número para um e um número para outro. A temperatura, ele é um número que ele é utilizado como referência para você comparar diferentes temperaturas. Tá? Mas como ele é um número somente que serve para comparar referências, que serve para comparar uma temperatura com outra, ele é um número que serve mais só como referência para você saber que uma temperatura está diferente da outra, aquele número não representa diretamente o grau de agitação. Ele está relacionado com o grau de agitação, porque o grau de agitação maior representa um número de temperatura maior. Mas aquele número que é dado pela temperatura não está te dando exatamente quão maior a velocidade, quão a velocidade aumentou. Você não tem essa relação direta.
A relação entre temperatura e grau de agitação é indireta. Tá? Você só define temperatura primeiro, e depois você descobre que a temperatura tem relação com o grau de agitação. Mas a temperatura não foi definida para te falar qual é o grau de agitação. Você só descobre que tem relação. Aumentou o grau de agitação, significa que aumentou a temperatura. Deu para entender mais ou menos? Tipo, a água no ponto de fusão, no ponto de gelo, a velocidade média das partículas, de vibração das partículas, na verdade é bem complicado, né? Porque você pode ter água a 0 graus Celsius e gelo a 0 graus Celsius. E a velocidade de deslocamento dessas moléculas muda drasticamente. Água a 0 graus Celsius, as moléculas de água podem se deslizar pelo recipiente. Congelou, elas ficam rígidas, elas não podem mais se deslocar. E continua a 0 graus Celsius. Aí elas vão só vibrar em torno de um ponto de equilíbrio. Mas a velocidade média, eu já vou olhar o comentário lá, tá? No chat. A velocidade média da água a 0 graus Celsius, vamos supor que seja 100 km por hora. Fusão da água. E a velocidade média, 100 é média, 100 a setinha, tá? Não estou me referindo a vetor. No ponto de ebulição é 3.000 km por hora. Números arbitrários, tá? Estou chutando um número qualquer. Ebulição. Gente, eu esqueci se ebulição é com C ou com S. Ebulisão ficaria, né? Então é com C. Fusão e ebulição. Aí eu venho e defino que a temperatura na fusão é 0 Celsius e a ebulição é 100 Celsius. Mas eu poderia definir que é menos 50. E aqui seria 500. Eu posso definir qualquer número arbitrário. A temperatura, em geral, o Kelvin depois percebeu que existe uma relação gráfica que permite ele definir uma escala de temperatura melhor, tá? Mas qualquer outra escala de temperatura, a gente definia de forma arbitrária os números. Esses números, 0 ou menos 50, 100 ou 500, iriam exercer o mesmo papel de comparação de temperaturas. Se eu estou numa escala de menos 50 até 500, eu vou poder usar essa escala de temperatura para comparar, por exemplo, uma temperatura que estivesse a 300 graus Celsius. 300 graus Celsius nessa escala de menos 50 a 500 me dá uma referência de que temperatura é aquela. Eu sei que é uma temperatura que nem fez a água ferver ainda. Mas a água está bem quentinha, por exemplo. Agora, se eu uso de 0 a 100, aí eu faço a relação para saber 300 significa o que aqui? Significa 70 graus, por exemplo, Celsius, ou 60 graus Celsius, alguma coisa assim. Então, se torna número de referência. Ele não é um número que me dá uma relação direta, porque esses valores aqui são imutáveis. Esses números aqui só mudariam se eu mudasse a minha definição de metro ou de tempo. Se eu não mudar a definição de metro ou de hora, vai continuar sendo 100 km por hora a velocidade média no ponto de fusão e 3.000 km por hora a velocidade média no ponto de ebulição. Mas aqui é arbitrário, eu defino qualquer número arbitrário. Então, esses números não têm um significado direto. É um número para uma determinada temperatura. Pronto. Definir aquele número para aquela temperatura passou a ser só uma referência para mim. Beleza. E, infelizmente, acabou o nosso tempo. E mal deu tempo de eu começar a discutir isso daqui. Mas a gente discutiu muita coisa que vai ser útil para entender alguns conceitos mais na frente. A gente vai discutir bastante coisa sobre o comportamento dos gases aqui naquela equação PV igual a NRT.
Como, por exemplo, uma das coisas que eu acho mais legal aqui, eu lembro de um colega meu no cursinho, eu fiz cursinho uma vez, eu sou aluno de escola pública, e descobri que um cursinho de 6 meses eu aprendi muito mais do que os 3 anos de escola pública, porque eu não me senti confiante para passar numa universidade pública quando eu saí do meu ensino médio. Então eu me virei e dei um jeito de conseguir pagar um cursinho. Se a gente deixa um copo aberto com água, deixa um dia inteiro lá, 2 dias, uma semana, essa água vai evaporando a temperatura ambiente. E um colega meu no ensino médio fez uma pergunta para o professor no cursinho, e o professor não conseguiu responder. Ele respondeu, ele não falou que ele não sabia. Só que ele não respondeu de forma satisfatória, não me convenceu, e depois eu descobri a resposta. E descobri que ele não sabia a resposta, porque não era a resposta que ele deu. Por que que a água evapora, mesmo na temperatura ambiente? Tipo, se você deixar ela lá a 30 graus Celsius, estamos na temperatura ambiente de 30 graus Celsius, por exemplo. Por que que a água vai evaporando, sendo que a gente aprende que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius? Altitude. Não, Não. não. A gente não está numa altitude onde a água ferve a 30 graus Celsius. Se você colocar a panela no fogo, a água vai ferver. Aqui em Goiânia, que está a uma certa altitude a nível do mar, que eu não sei qual, a água vai ferver mais ou menos a 96, alguma coisa graus Celsius. Ou seja, a altitude fez com que ela ferva abaixo dos 100 graus Celsius. Mas não é tanta assim a diferença também, tá? Não chega a 30. Mas a roupa seca no varal. O copo, se você derramar água no chão, a água seca sozinha. É a saturação do meio, não. E É não seca. do... E não seca porque está fervendo. Ela evapora sozinha. E a temperatura está baixa. O ambiente é igual do chuveiro. Chega uma saturação, aí ele evapora, depois volta ao estado, fica naquele trem, tipo uma convecção, né? Indo e voltando. É mais ou menos isso, branquinho. Do chuveiro lá. Talvez. Eu não sei o que o chuveiro tem a ver, mas eu não sei se eu entendi o que você falou. Mas talvez. Quando você está banhando, você vê tipo um vaporzão no vidro do espelho. Só que lá é vapor mesmo, porque a água tá bem quente. Não chega. Mas lá é interessante também. Lá não chega a 100 graus Celsius e a água mesmo assim está evaporando. Vou fazer chamada aqui. Ele vai para o líquido. Oi? Mas a saturação exerce um papel importante aí, sim. Tá? Mas a saturação não explica por que ela evapora. Ok. Então, essas discussões de velocidade que a gente fez vai ajudar a gente a entender isso mais para frente. Bom, por hoje é só. O Evandro escreveu alguma coisa? Tem a ver com a colisão das partículas também, mas não é o principal. Assim, a colisão exerce um papel, tá? Mas não só. Não é o principal motivo. Tá? E a gente discute mais na próxima aula. Vai dar para entender bem. Beleza? Então, um abraço, galera. Algum comentário, alguma dúvida? Tranquilo? Então, beleza, pessoal. Grande abraço para vocês, bom resto de semana, bom final de semana e até.